Ninguém naquela sala tinha coragem de dizer em voz alta o que todos já sabiam. O choro do bebê ecoava fraco, diferente do choro de um recém-nascido saudável, e mesmo assim, os médicos insistiam em usar palavras técnicas, termos longos e frases vazias para evitar a única verdade que importava. O filho do homem mais poderoso da cidade havia nascido cego. Ou pelo menos era isso que diziam. O milionário caminhava de um lado para o outro no corredor do hospital particular, com o telefone preso ao ouvido e os olhos perdidos no vazio. Ele tinha dinheiro para comprar prédios inteiros, empresas, ilhas se quisesse. Mas naquele momento, todo o poder do mundo não parecia suficiente para mudar o destino do próprio filho. O silêncio entre uma ligação e outra era sempre preenchido por uma pergunta que ninguém ousava responder. Será que o bebê algum dia enxergaria? A mãe da criança permanecia imóvel, sentada na poltrona ao lado da incubadora, com o olhar fixo no pequeno rosto do filho. Ela tentava sorrir, mas suas mãos tremiam levemente. Desde o nascimento, o bebê não reagia à luz, não seguia movimentos, não piscava diante das lâmpadas fortes da sala. Para os médicos, o diagnóstico era simples. Para os pais, era uma sentença impossível de aceitar. Foi nesse cenário que a faxineira entrou pela primeira vez no quarto. Ninguém prestou atenção nela. Vestia um uniforme simples, carregava um balde e um pano, e fazia exatamente o que sempre fez a vida inteira: limpar o que os outros sujavam, passar despercebida, existir sem ser notada. Ela já trabalhava naquele hospital havia anos, e tinha visto de tudo. Choros, despedidas, milagres, mortes. Mas algo naquele bebê chamou sua atenção de imediato. Enquanto limpava o chão próximo à incubadora, ela percebeu que o bebê não reagia à luz, mas reagia a sons. Quando alguém falava mais alto, ele se agitava. Quando a mãe chorava, o choro dele mudava. Quando o pai se aproximava, mesmo em silêncio, o bebê se acalmava. Aquilo não combinava com o que ela já tinha visto em outras crianças cegas. A faxineira não disse nada. Continuou trabalhando em silêncio, mas passou a observar cada detalhe. Os médicos entravam e saíam, aplicavam exames, falavam em lesões neurológicas, falavam em malformações, falavam em probabilidades mínimas de reversão. O milionário apenas assinava papéis, pagava novos especialistas, buscava respostas que não vinham. Com o passar dos dias, algo começou a incomodar ainda mais a faxineira. O bebê mantinha os olhos sempre fechados, mesmo quando estava acordado. Não era como as outras crianças. Era como se tivesse medo de abrir os olhos. Medo de algo que ninguém mais parecia notar. Certa tarde, enquanto a mãe havia saído para tomar um café e o pai resolvia problemas pelo telefone, a faxineira ficou sozinha com o bebê no quarto. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som das máquinas. Foi quando ela decidiu fazer algo que jamais deveria. Aproximou-se da incubadora e falou baixinho, quase como um sussurro. O bebê se mexeu imediatamente. O coração da faxineira disparou. Ela falou novamente, dessa vez um pouco mais alto. O bebê se agitou, virou levemente a cabeça na direção da voz. Aquilo não era normal. Não para uma criança que, segundo os médicos, não enxergava absolutamente nada. A faxineira sentiu um frio percorrer o corpo. Talvez os médicos estivessem errados. Ou talvez estivessem certos, mas escondiam algo. Ela começou a perceber pequenos detalhes que ninguém parecia notar. Marcas discretas no braço do bebê. Um leve tremor quando certas enfermeiras se aproximavam. Um padrão estranho nos horários dos exames. Quanto mais observava, mais a sensação de que havia algo muito errado crescia dentro dela. Não era apenas cegueira. Havia algo pior. Algo que ninguém queria ver. Algo que estava sendo encoberto por paredes brancas, equipamentos caros e diagnósticos convenientes. E naquele instante, pela primeira vez, a faxineira teve certeza de uma coisa: aquele bebê não estava apenas doente. Ele estava em perigo. Desde aquele dia, a faxineira não conseguiu mais olhar para aquele quarto da mesma forma. Sempre que empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor, sentia um peso estranho no peito, como se estivesse prestes a atravessar uma fronteira invisível. Algo naquele ambiente luxuoso, silencioso e perfeitamente organizado escondia uma verdade que ninguém queria enxergar. O milionário continuava chegando todos os dias no mesmo horário, sempre de terno impecável, sempre rodeado por médicos, advogados e pessoas que falavam baixo demais. Ele raramente tocava no filho. Limitava-se a observá-lo de longe, como se tivesse medo de se apegar a algo que poderia perder a qualquer momento. Para o mundo, ele era um homem forte. Para a faxineira,
era apenas um pai desesperado tentando manter o controle de uma situação que já havia fugido das próprias mãos. A mãe, por outro lado, parecia se perder um pouco mais a cada dia. Passava horas sentada ao lado da incubadora, falando com o bebê, contando histórias, descrevendo cores, formas, paisagens que ele talvez nunca visse. Ela acreditava que, de alguma forma, aquilo poderia ajudar. Mas havia momentos em que sua voz falhava, e o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. A faxineira começou a perceber que certos médicos sempre apareciam juntos. Tinham os mesmos horários, as mesmas expressões, as mesmas respostas prontas. Quando alguém fazia perguntas demais, eles desviavam, usavam termos difíceis, falavam de estatísticas e protocolos. Tudo parecia muito organizado. Organizado demais. Certa manhã, enquanto limpava a sala de descanso da equipe médica, a faxineira ouviu uma conversa que não deveria. 2 médicos falavam em voz baixa, mas alta o suficiente para que ela escutasse cada palavra. Um deles dizia que o resultado dos exames não batia com o diagnóstico inicial. O outro respondeu que aquilo não importava mais, porque a decisão já havia sido tomada. A decisão. Aquela palavra ecoou na mente da faxineira durante o resto do dia. Que decisão? Quem tinha tomado? E por quê? No final da tarde, quando voltou ao quarto do bebê, percebeu algo ainda mais perturbador. Havia uma nova pulseira no braço da criança, com um código diferente do anterior. Um código que ela nunca tinha visto em nenhum outro recém-nascido. Não era apenas um número de identificação. Parecia um marcador. Um rótulo. O bebê estava mais quieto do que de costume. Não chorava, não se agitava, não reagia nem mesmo aos sons mais altos. Seus olhos permaneciam fechados, e sua respiração era lenta, quase artificial. A faxineira sentiu um nó na garganta. Aquilo não parecia evolução. Parecia o contrário. Quando a mãe entrou no quarto, percebeu imediatamente a mudança. Perguntou se haviam feito algum novo exame. A enfermeira respondeu com um sorriso ensaiado, dizendo que era apenas um procedimento de rotina. Mas a faxineira notou o olhar rápido que a enfermeira lançou para os aparelhos antes de sair. Um olhar de culpa. Ou de medo. Naquela noite, a faxineira quase não dormiu. Ficava lembrando da conversa dos médicos, da palavra decisão, da nova pulseira, do comportamento estranho do bebê. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça sombrio demais para ser ignorado. Na manhã seguinte, tomou uma atitude que jamais tinha tomado em toda a sua vida. Em vez de seguir sua rota habitual, entrou discretamente na sala de arquivos do hospital. Sabia que não deveria estar ali. Sabia que poderia perder o emprego. Mas também sabia que, se estivesse certa, aquele bebê poderia perder muito mais do que a visão. Começou a folhear prontuários, nomes, códigos, relatórios. Até encontrar o dele. O nome do bebê estava marcado com uma sigla que ela nunca tinha visto antes. Ao lado, uma observação escrita à mão chamou sua atenção. Não dizia cego. Dizia, caso sensível, manter sob observação restrita. A faxineira sentiu as pernas tremerem. Aquilo confirmava o que ela temia desde o início. Estavam escondendo algo. E quanto mais escondiam, mais perigosa a situação parecia se tornar. Talvez aquela criança não tivesse nascido apenas com uma deficiência. Talvez tivesse nascido com um segredo que alguém estava disposto a manter a qualquer custo. E se fosse assim, o verdadeiro problema não era o que o bebê não conseguia ver. Era o que estavam fazendo para que ninguém mais visse. A partir daquele momento, a faxineira passou a viver como se estivesse andando sobre um campo minado. Cada passo dentro do hospital parecia observado, cada movimento parecia registrado por olhos invisíveis. Ela continuava limpando corredores, salas e quartos, mas sua mente já não estava mais ali. Estava presa naquele código estranho, naquela sigla misteriosa, naquela frase escrita à mão que não saía de sua cabeça. Sempre que passava pelo quarto do bebê, sentia uma mistura de medo e culpa. Medo do que poderia descobrir. Culpa por já saber demais. O bebê permanecia quieto, cada vez mais imóvel, como se estivesse sendo lentamente apagado. Não chorava mais como antes. Não se agitava. Não reagia às vozes da mãe nem à presença do pai. O milionário começou a aparecer com menos frequência. Quando vinha, ficava pouco tempo. Falava com os médicos em particular, longe da esposa, longe do quarto. Parecia cansado, tenso, como alguém que carrega um peso que não consegue dividir com ninguém. A mãe, ao contrário, permanecia ali o dia inteiro, agarrada à esperança de que algo mudasse. Certa tarde,
a faxineira entrou no quarto para trocar o lixo e percebeu que os aparelhos estavam diferentes. Havia novos fios conectados ao corpo do bebê. Novas luzes piscando. Um som estranho, contínuo, que ela nunca tinha ouvido antes. Aquilo não parecia tratamento. Parecia experimento. Enquanto limpava a bancada, ouviu duas enfermeiras conversando no corredor. Uma delas dizia que aquele caso estava envolvendo gente grande. A outra respondeu que nunca tinha visto tantos documentos assinados tão rápido. Falavam em contratos, autorizações, cláusulas. Palavras que não combinavam com a vida de um recém-nascido. A faxineira começou a ligar os pontos. Não era apenas um hospital. Era uma instituição privada, financiada por empresas, convênios e investidores. E o pai daquele bebê não era apenas um cliente rico. Era um dos principais financiadores daquele lugar. Isso explicava muita coisa. Explicava por que ninguém questionava nada. Porque os médicos nunca discordavam entre si. Porque os relatórios eram vagos. Porque a mãe nunca recebia respostas claras. E, principalmente, explicava por que ninguém ousava dizer em voz alta o que realmente estava acontecendo. Naquela noite, a faxineira decidiu observar algo que sempre evitou: as câmeras de segurança. Sabia onde ficava a sala de monitoramento. Já tinha entrado ali outras vezes para limpar, mas nunca tinha prestado atenção de verdade. Dessa vez, entrou com outro olhar. O segurança estava distraído com o celular. As telas exibiam dezenas de corredores, quartos e salas. Entre eles, o quarto do bebê. A faxineira fingiu limpar o chão, mas manteve os olhos fixos na imagem. Viu quando um médico entrou no quarto fora do horário habitual. Viu quando desligou um dos aparelhos por alguns segundos. Viu quando anotou algo em um tablet e saiu rapidamente. Aquilo foi suficiente para confirmar suas suspeitas. Havia coisas sendo feitas sem o conhecimento da mãe. Talvez até sem o conhecimento do pai. Ou talvez o pai soubesse de tudo. No dia seguinte, a mãe chegou ao hospital chorando. Tinha recebido uma ligação durante a madrugada, mas ninguém explicou nada. Apenas pediram que ela viesse o mais rápido possível. O bebê estava sendo transferido para uma ala restrita, onde apenas médicos autorizados poderiam entrar. A faxineira tentou acompanhar, mas foi impedida por um segurança. Nunca tinha acontecido antes. Pela primeira vez, foi barrada de entrar naquele corredor. Enquanto via a incubadora sendo levada, sentiu uma angústia profunda. Algo estava prestes a acontecer. Algo definitivo. E ela tinha certeza de que, depois daquela porta se fechar, talvez nunca mais tivesse acesso à verdade. Naquele momento, percebeu que já não era apenas uma espectadora. Tinha se envolvido demais. Sabia demais. E, se estivesse certa, talvez fosse a única pessoa dentro daquele hospital que ainda se importava de verdade com o destino daquele bebê. Porque agora, mais do que nunca, estava claro que a cegueira era apenas a superfície. O verdadeiro problema estava no que estavam fazendo com o corpo e a vida daquela criança, longe de qualquer testemunha. A ala restrita ficava no subsolo do hospital, em um corredor que quase ninguém conhecia. Não havia janelas, não havia placas, apenas portas brancas, sensores eletrônicos e um silêncio pesado que parecia engolir qualquer som. A faxineira nunca tinha limpado aquele setor. Oficialmente, não fazia parte da sua rota. Mas, a partir do momento em que o bebê foi levado para lá, aquele lugar passou a existir na mente dela como uma ameaça invisível. O milionário não apareceu naquele dia. A mãe chegou sozinha, acompanhada por uma enfermeira que falava pouco e andava rápido demais. Ela tentava fazer perguntas, mas recebia apenas respostas vagas, sempre as mesmas. Diziam que o bebê precisava de cuidados especiais, que era um procedimento temporário, que tudo estava sob controle. Mas a expressão no rosto dela dizia o contrário. A faxineira observava de longe, limpando o corredor como se fosse apenas mais um dia comum. Mas sentia o coração bater acelerado. O acesso à ala restrita era controlado por cartões magnéticos. Nenhum funcionário comum podia entrar sem autorização. Mesmo assim, em certos horários, médicos entravam e saíam carregando pastas grossas, caixas térmicas e equipamentos que não eram usados em nenhuma outra parte do hospital. Certa noite, já quase no fim do expediente, a faxineira percebeu algo estranho. Uma das portas da ala restrita não tinha sido totalmente fechada. Estava apenas encostada. Talvez alguém tivesse esquecido. Talvez tivesse sido proposital. Ela não sabia. Só sabia que aquela era a primeira oportunidade real de se aproximar da verdade. O corredor estava vazio. Nenhum médico, nenhuma enfermeira,
nenhum segurança. Apenas o som distante de máquinas e um ar gelado que parecia sair das paredes. A faxineira respirou fundo e empurrou a porta lentamente. Lá dentro, viu algo que jamais esqueceria. O bebê estava em uma sala isolada, cercado por aparelhos que ela nunca tinha visto antes. Não eram os mesmos da incubadora. Eram maiores, mais complexos, ligados a tubos e sensores que cobriam quase todo o corpo da criança. Havia monitores exibindo gráficos, números e códigos. Não parecia um quarto de hospital. Parecia um laboratório. Mas o que realmente fez seu estômago se revirar foi perceber que não havia ninguém da família ali. Nem a mãe, nem o pai. Apenas médicos de jaleco escuro, diferentes dos outros, conversando em voz baixa. Um deles segurava um tablet com o nome do bebê destacado em vermelho. A faxineira tentou se esconder atrás da porta, mas acabou ouvindo parte da conversa. Falavam em compatibilidade, em resposta neurológica, em viabilidade do procedimento. Um deles mencionou que aquele caso era raro demais para ser desperdiçado. Outro respondeu que o investidor principal já tinha dado autorização. Investidor. Aquela palavra caiu como um golpe. Não era apenas um tratamento. Não era apenas um experimento. Era um projeto. E o bebê não era apenas um paciente. Era parte de algo muito maior. A faxineira sentiu vontade de correr, gritar, chamar a mãe, chamar a polícia, chamar qualquer pessoa. Mas o corpo não obedecia. Estava paralisada, presa entre o medo e a certeza de que, se fosse descoberta ali, talvez nunca mais saísse daquele corredor. Quando um dos médicos se aproximou da porta, ela recuou rapidamente e fechou em silêncio. Voltou para o corredor com as mãos tremendo, tentando parecer normal. Ninguém percebeu. Pelo menos não naquele momento. Mas agora ela sabia. Sabia que aquele bebê estava sendo usado. Sabia que a cegueira era apenas a desculpa perfeita. E sabia que, se não fizesse nada, aquela criança não sairia dali da mesma forma que entrou. Porque o que estava acontecendo no subsolo não tinha nada a ver com salvar uma vida. Tinha a ver com testar limites. Depois daquela noite, a faxineira passou a viver com a sensação constante de que estava sendo seguida. Cada vez que cruzava um corredor vazio, tinha a impressão de ouvir passos atrás de si. Cada vez que um médico a encarava por tempo demais, sentia um arrepio percorrer a espinha. Não sabia se alguém tinha percebido sua presença na ala restrita, mas tinha certeza de que agora fazia parte de algo perigoso demais para ser ignorado. O bebê continuava no subsolo. A mãe quase não aparecia mais nos corredores. Quando vinha, era sempre acompanhada por advogados e pessoas que falavam em termos jurídicos, não médicos. Parecia confusa, exausta, como alguém que tinha sido convencida a assinar documentos que não compreendia totalmente. O milionário também mudou. Tornou-se mais distante, mais frio, mais silencioso. Evitava olhar nos olhos da própria esposa. A faxineira começou a perceber que havia reuniões acontecendo dentro do hospital. Salas reservadas, portas fechadas, conversas longas. Gente de fora entrando, gente de dentro saindo. Pessoas que não vestiam jaleco, mas falavam como se mandassem mais do que qualquer médico. Certa manhã, enquanto limpava uma sala administrativa, encontrou um documento esquecido sobre a mesa. Não deveria ler, mas leu. Era um relatório interno. O nome do bebê aparecia várias vezes. Ao lado, termos como potencial neurológico elevado, resposta acima do esperado e janela ideal para intervenção. Mas a frase que mais chamou sua atenção estava no final da página. Risco de dano irreversível aceito pelo responsável legal. Responsável legal. A faxineira sentiu um nó no estômago. Aquilo significava que alguém tinha autorizado tudo. E esse alguém só podia ser o pai. Naquele mesmo dia, viu a mãe sozinha no corredor, sentada em uma cadeira, chorando em silêncio. Pela primeira vez, a faxineira tomou coragem e se aproximou. Não falou sobre documentos, nem sobre experimentos. Apenas perguntou se ela estava bem. A mulher levantou os olhos vermelhos e respondeu que sentia como se tivesse perdido o filho antes mesmo de ele morrer. Disse que os médicos falavam, explicavam, prometiam, mas ela já não entendia nada. Que tudo parecia grande demais, técnico demais, rápido demais. Que tinha medo de estar sendo enganada. A faxineira sentiu vontade de contar tudo. De falar sobre a ala restrita, sobre os médicos diferentes, sobre o investidor, sobre os documentos. Mas algo a impediu. Talvez o medo. Talvez a consciência de que, se abrisse a boca, colocaria não só o bebê, mas a si mesma em risco.
Naquela noite, a faxineira decidiu fazer algo ainda mais arriscado. Voltou à sala de monitoramento. O segurança não estava. As telas exibiam imagens ao vivo de todo o hospital. Procurou pela ala restrita. Encontrou. O bebê estava ligado a novos aparelhos. Havia mais tubos, mais sensores, mais pessoas ao redor. Um dos médicos parecia dar ordens. Outro anotava tudo em um painel digital. Em determinado momento, o bebê começou a se agitar. O gráfico em um dos monitores disparou. Os médicos se entreolharam, como se aquilo fosse exatamente o que esperavam. A faxineira sentiu as lágrimas escorrerem sem perceber. Aquilo não era cuidado. Era coleta de dados. Era teste. Era exploração. E, pela primeira vez, uma pergunta começou a martelar na sua mente com força. E se o bebê não fosse cego? E se tudo aquilo fosse apenas uma desculpa para mantê-lo ali, isolado, vulnerável, sob controle absoluto? Talvez o pior não fosse o que estavam fazendo com os olhos daquela criança. Talvez fosse o que estavam tentando fazer com o cérebro. A partir daquela noite, a faxineira já não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. Cada imagem que tinha visto na sala de monitoramento voltava à sua mente como um pesadelo repetido. Os tubos, os gráficos, os médicos observando o bebê como se ele fosse um objeto raro. Nada daquilo combinava com a história de uma simples deficiência visual. Aquilo parecia outra coisa. Algo muito maior. E muito mais perigoso. O comportamento do hospital também começou a mudar. Algumas áreas passaram a ter acesso restrito. Funcionários antigos foram transferidos de setor sem explicação. Novos seguranças surgiram, sempre em silêncio, sempre atentos demais. O clima já não era de preocupação médica. Era de contenção. A mãe do bebê passou o dia sem aparecer. Quando voltou, estava diferente. Não chorava mais em público. Não fazia mais perguntas. Caminhava pelos corredores como alguém que tinha sido convencida de que não adiantava lutar. A faxineira percebeu que ela evitava até mesmo se aproximar da ala restrita, como se tivesse sido orientada a não ir mais até lá. O milionário, por sua vez, passou a chegar ao hospital em horários incomuns, sempre tarde da noite. Entrava direto em salas fechadas, conversava com pessoas que não usavam jaleco, assinava documentos e saía sem sequer passar pelo quarto do filho. Era como se o bebê tivesse deixado de ser um filho e passado a ser um projeto. Certa madrugada, enquanto limpava um corredor próximo à área administrativa, a faxineira ouviu uma discussão abafada atrás de uma porta. Reconheceu a voz do milionário. Ele falava com alguém ao telefone, em tom baixo, mas nervoso. Dizia que o procedimento estava indo longe demais. Que aquilo não tinha sido combinado. Que não queria sequelas irreversíveis. Do outro lado da linha, uma voz calma respondeu que riscos sempre existiam. Que o investimento era alto. Que os resultados até agora eram promissores demais para parar. Que o filho dele poderia se tornar algo único. Único. A faxineira sentiu um calafrio. Aquela palavra não significava milagre. Significava experimento bem-sucedido. Significava algo que não existia antes. Algo que estava sendo criado. No dia seguinte, o bebê apresentou uma reação estranha. Pela primeira vez desde que foi levado para o subsolo, abriu os olhos. Não chorou. Não se agitou. Apenas abriu os olhos e ficou olhando fixamente para o teto, como se estivesse tentando focar em algo invisível. Uma enfermeira correu para chamar os médicos. A mãe foi avisada às pressas. O milionário também. Todos chegaram quase ao mesmo tempo. Os médicos celebravam em silêncio, trocando olhares discretos, como quem comemora sem querer ser visto comemorando. A mãe chorava de emoção, acreditando que aquilo era um sinal de melhora. O pai permanecia parado, com o rosto tenso, como se estivesse percebendo algo que os outros ainda não viam. A faxineira observava de longe. E, quanto mais olhava para aqueles olhos abertos, mais sentia que havia algo errado. O bebê não piscava. Não reagia à luz. Não seguia movimentos. Era como se os olhos estivessem abertos, mas a consciência estivesse em outro lugar. Naquele instante, um dos monitores começou a exibir um padrão diferente. Linhas se moviam rapidamente, números mudavam, alarmes suaves soavam. Um médico disse que a atividade cerebral estava acima do normal para um recém-nascido. Acima do normal. A faxineira sentiu o chão sumir sob os pés. Aquilo confirmava o que vinha suspeitando desde o início. Não estavam tentando apenas restaurar algo que o bebê havia perdido. Estavam tentando criar algo que ele nunca deveria ter tido. E, se estivessem certos,
aquele bebê não estava apenas recuperando a visão. Estava se tornando parte de algo que ninguém tinha o direito de controlar. A notícia de que o bebê havia aberto os olhos se espalhou rapidamente pelo hospital, mas de uma forma estranha. Não houve comemorações públicas, nem comunicados oficiais, nem entrevistas com especialistas. Tudo permaneceu em silêncio, como se aquela informação não devesse existir fora de um pequeno grupo de pessoas. A faxineira percebeu que até mesmo alguns médicos pareciam ter sido mantidos fora do que estava acontecendo. A mãe passou a acreditar que aquilo era um milagre. Voltou a sorrir, voltou a falar com o filho, voltou a descrever o mundo ao redor, agora com a esperança de que ele realmente pudesse enxergar. Mas havia algo diferente em sua voz. Não era apenas alegria. Era uma tentativa desesperada de se convencer de que tudo tinha valido a pena. O milionário, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Evitava ficar a sós com o bebê. Quando entrava na sala, mantinha as mãos nos bolsos, observando de longe, como alguém que teme se aproximar do próprio erro. Em alguns momentos, a faxineira percebeu que ele desviava o olhar dos monitores, como se tivesse medo de ver algo que não conseguiria mais apagar da mente. Certa tarde, enquanto limpava uma sala próxima à ala restrita, a faxineira ouviu novamente uma conversa que não deveria. Dois médicos falavam em tom baixo, mas visivelmente tensos. Um deles dizia que a resposta neurológica do bebê estava se intensificando mais rápido do que o previsto. O outro respondeu que aquilo poderia gerar efeitos colaterais graves, inclusive perda de identidade. Perda de identidade. Aquela expressão ecoou na cabeça da faxineira como um aviso sombrio. O que significava perder a identidade de um recém-nascido? O que exatamente estavam tentando transformar naquela criança? Na mesma noite, algo aconteceu. Os alarmes da ala restrita dispararam. Não eram alarmes comuns, daqueles que indicam queda de pressão ou problemas respiratórios. Eram alarmes internos, silenciosos, que apenas alguns setores conseguiam ouvir. A faxineira estava limpando um corredor quando viu médicos correndo, seguranças fechando portas, luzes piscando. Instintivamente, correu para a sala de monitoramento. Nas telas, o quarto do bebê aparecia em destaque. O corpo da criança se agitava de forma descontrolada. Os gráficos estavam todos fora do padrão. A atividade cerebral subia e descia em picos intensos. Um médico tentava estabilizar os aparelhos, outro falava algo urgente ao telefone. A mãe chegou desesperada, tentando entrar na sala, mas foi impedida por seguranças. Ela gritava, chamava pelo filho, implorava para deixarem passar. O milionário apareceu logo depois, em silêncio, com o rosto pálido, como se já soubesse o que estava acontecendo. A faxineira observava tudo pela tela, com o coração disparado. Em determinado momento, o bebê abriu os olhos novamente. Mas dessa vez, não era como antes. Havia algo diferente. Um brilho estranho. Uma fixação anormal, como se estivesse consciente demais para alguém tão pequeno. Um dos médicos disse que a atividade neural estava ultrapassando limites seguros. Outro respondeu que era tarde demais para interromper. Que, se desligassem agora, poderiam causar danos irreversíveis. Que o processo já estava em um ponto sem retorno. Sem retorno. A faxineira sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo significava que tinham ido longe demais. Que o bebê já não era apenas uma criança em tratamento. Era o resultado de uma decisão que ninguém mais podia desfazer. Do lado de fora, a mãe chorava sem entender. O pai permanecia imóvel, olhando para a porta fechada, como alguém que finalmente compreendia o preço real do próprio poder. E, naquele instante, a faxineira teve certeza de uma coisa. Se aquele bebê sobrevivesse, não voltaria a ser quem era. E se não sobrevivesse, ninguém jamais saberia o que realmente tinha sido feito com ele. Está ok para continuar? Capítulo 8. O hospital inteiro entrou em um estado de silêncio tenso após o colapso da ala restrita. Nenhum comunicado foi feito. Nenhuma explicação foi dada. Apenas portas fechadas, corredores vazios e funcionários orientados a não comentar nada com ninguém. Para quem observava de fora, parecia apenas mais uma noite comum em um hospital de luxo. Para quem estava dentro, era como se algo grave tivesse acabado de acontecer, mas ninguém tivesse permissão para reconhecer. A mãe passou horas sentada no chão, encostada na parede da ala restrita, sem forças para se levantar. Seus olhos estavam secos, como se tivesse chorado tudo o que podia. Ninguém a informava sobre o estado do filho. Nenhum médico se aproximava. Nenhuma enfermeira respondia. Era como se ela tivesse deixado de existir dentro daquele lugar.
O milionário foi levado para uma sala particular. Permaneceu lá por muito tempo, conversando com pessoas que não usavam jaleco. A faxineira conseguiu vê-lo através de uma fresta na porta. Ele gesticulava, falava em voz baixa, mas visivelmente alterado. Em determinado momento, bateu com a mão na mesa. Algo que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, parecia um homem sem controle. A faxineira não conseguia parar de pensar no bebê. A imagem daqueles olhos abertos, fixos, sem piscar, voltava à sua mente como uma lembrança impossível de apagar. Não sabia se a criança estava viva, inconsciente ou algo pior. Apenas sabia que ninguém mais parecia disposto a se preocupar com isso de verdade. Certa madrugada, enquanto limpava um corredor próximo à ala restrita, percebeu que uma das portas estava novamente entreaberta. Não havia seguranças por perto. Nenhum médico. Apenas o som distante de máquinas funcionando. O impulso foi mais forte que o medo. Ela entrou. A sala estava quase vazia. Os aparelhos ainda ligados, mas em modo de espera. A incubadora estava ali, mas o bebê não. Apenas um lençol dobrado, algumas marcas no colchão e um monitor exibindo linhas estáveis, como se nada tivesse acontecido. A faxineira sentiu um frio no corpo inteiro. Olhou em volta, procurando por qualquer sinal. Um dos monitores ainda mostrava dados recentes. Horário, código, e uma observação final registrada poucos minutos antes. Transferência concluída. Sujeito apto para a próxima fase. Sujeito. Não dizia paciente. Não dizia bebê. Dizia sujeito. Naquele instante, a ficha caiu de vez. O bebê não estava mais ali porque não era mais considerado uma criança doente. Tinha passado para outra categoria. Outra fase. Outro destino. A faxineira sentou-se na beira da cama vazia, sentindo uma mistura de tristeza, raiva e impotência. Tudo tinha acontecido diante dos olhos de todos, mas ninguém tinha impedido. Nem os médicos. Nem a mãe. Nem o pai. Nem ela. O hospital tinha seguido funcionando. As luzes continuavam acesas. As cirurgias continuavam acontecendo. As pessoas continuavam entrando e saindo, como se nada tivesse sido alterado. Mas algo tinha sido alterado. A vida de uma criança tinha sido atravessada por decisões que ela nunca poderia compreender. E agora, aquela criança tinha sido levada para um lugar que ninguém mais tinha acesso. Talvez ainda estivesse viva. Talvez não estivesse mais. Talvez tivesse se tornado algo que ninguém ousaria chamar de humano. E a parte mais assustadora era perceber que, no final, ninguém tinha feito nada ilegal. Tudo tinha sido assinado, autorizado, financiado e protegido. O horror não estava no que tinham feito escondido. Estava no que tinham feito com permissão. Os dias seguintes passaram como se fossem um sonho ruim que ninguém conseguia acordar. A mãe deixou de frequentar o hospital. O quarto onde costumava ficar foi esvaziado, os pertences recolhidos, a incubadora desmontada. Para qualquer pessoa que chegasse depois, pareceria que aquele bebê nunca tinha existido. O milionário também desapareceu. Parou de aparecer em eventos, cancelou reuniões, sumiu da mídia. A imprensa chegou a comentar que ele estava passando por um período difícil, que precisava de descanso, que estava lidando com questões pessoais. Ninguém mencionava o filho. Ninguém perguntava sobre o bebê cego. Era como se aquela história tivesse sido apagada antes mesmo de ser contada. A faxineira continuou trabalhando no hospital por mais algumas semanas. Limpava os mesmos corredores, as mesmas salas, mas tudo parecia diferente. Cada porta fechada agora carregava um peso. Cada sala silenciosa parecia esconder algo que não deveria existir. Ela sentia que, depois de tudo que tinha visto, nunca mais conseguiria olhar aquele lugar como um simples hospital. Certa tarde, enquanto organizava um depósito antigo, encontrou uma caixa esquecida em uma prateleira alta. Dentro, havia alguns documentos e uma pulseira de identificação infantil. Reconheceu imediatamente o código. Era o mesmo que tinha visto no braço do bebê, antes da transferência para a ala restrita. Ao lado da pulseira, havia um relatório impresso, incompleto, sem assinatura. Falava sobre estimulação neural precoce, potencial cognitivo ampliado e adaptação sensorial artificial. Mas a última frase era a que mais doía. O sujeito não desenvolverá percepção do mundo como uma criança comum. A faxineira sentiu um aperto no peito. Aquilo significava que, mesmo que o bebê estivesse vivo, nunca teria uma infância. Nunca teria escolhas. Nunca teria uma vida normal.
Teria sido moldado desde o primeiro dia para servir a algo que não pediu para ser. Naquele momento, ela entendeu tudo. A cegueira nunca foi o verdadeiro problema. A cegueira foi apenas a desculpa perfeita. O pretexto para isolar, controlar, experimentar, modificar. O bebê não nasceu para ser curado. Nasceu para ser usado. E o mais cruel de tudo era perceber que isso só foi possível porque havia dinheiro, poder e autorização suficientes para transformar uma criança em projeto. A faxineira pediu demissão no dia seguinte. Saiu do hospital sem avisar ninguém, sem se despedir, sem olhar para trás. Levou consigo apenas a certeza de que algumas verdades são grandes demais para serem enfrentadas, e que nem sempre o mal se esconde na escuridão. Às vezes, ele se esconde na luz branca, nos jalecos limpos, nas palavras técnicas, nos contratos assinados e nas decisões que parecem corretas, mas não são humanas. O bebê do milionário nunca teve chance de escolher quem seria. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Porque existem coisas piores do que nascer sem enxergar. É nascer em um mundo onde todo mundo vê, mas escolhe fingir que não.